Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz esteja conosco. Estamos na Casa Espírita Recomeço, aqui no Jordanópolis, bairro Jordanópolis, né? São Bernardo do Campo. E vamos iniciar hoje, né, com a nossa reunião, com os que estão presentes e aqueles que estão em casa já nos aguardando. E antes de nós iniciarmos, eu queria só transmitir algumas mensagens, né, que são aquelas que muitos já conhecem, mas é bom sempre estar lembrando. Dos celulares, pedimos a gentileza de que todos desliguem ou põem no modo avião, para que não interfira nos trabalhos espirituais e os nossos aqui também, né? O uso da máscara, né? Agora é para aquele que não é obrigatório mais, quem achar necessário, coloque. Eu vejo até bom, né? Antes, se algum de nós colocássemos uma máscara aqui no Brasil, era algo assim, né? O que essa pessoa tem? Nossa, a gente já indiscriminaria aquela pessoa, sai de pé. Nós aprendemos que não. Estou resfriado, estou com um probleminha, pronto. Ajudo a não retransmitir isso para mais pessoas. Como de costume, a gente sempre está fazendo aqueles quadradinhos do amor. É um trabalho muito bonito que nós fazemos aqui na nossa casa, que a gente faz, as meninas aqui, elas, né, fazem o tricô, o crochê, não sei se é tricô. Crochê, né? Me ajudem aí, as meninas. E aí depois que elas vão fazendo os quadradinhos e a gente monta as mantas, os cobertores para dar para aqueles que estão precisando. E a gente também agradece, né, com a doação desse material para nós, né, suprimos essa necessidade. Nós, como eu falei na aula passada, olha, meu Deus do céu, já dei aula, mas já agora, na segunda-feira passada, nós falamos sobre a questão dos alimentos, né, não perecíveis. Eu gostaria de agradecer primeiramente a todos vocês pelo que vocês estão fazendo, nos ajudando, e a ajuda de vocês nos fez hoje aumentar para 20 famílias. Hoje, né, nós começamos, não que nós começamos, eu queria começar com 20 e terminar em 0. É o ideal para todos nós. Ninguém precisar de nada, todos nós poderíamos estar nós mesmos nos suprindo, mas infelizmente as coisas não estão assim. Então, nós estamos atendendo hoje 20 famílias, tá? Com a ajuda de todos vocês. Muito obrigado, né? E essa ajuda, ela é feita de uma forma que as pessoas que recebem não sabem quem estão dando, nem esta própria casa. A gente fez questão para... Eles vêm buscar aqui, vem um transporte, recolhe, leva num ponto e lá é distribuído para essas famílias, tá certo? Então, é algo que a gente... Uma outra pessoa que vem para cá, que está aqui, que vem buscar aqui na nossa casa. Então, continue, acho que a gente... né, continua a doação, né, de alimentos não perecíveis, tá bom? Muito obrigado. A gente vai fazer agora o famoso bingo, né? É um trabalho danado, gente. O que antecede, né, para a gente conseguir alcançar tudo, é um trabalho assim meio complicado, mas a gente não vê outras coisas. Para nós melhorarmos, nós conseguirmos estar fortalecidos financeiramente, né, nós precisamos de uma série de fatores, de doações, de brindes, de tudo que vocês possam estar aqui. Mas isso tudo nós revertemos para a nossa sustentabilidade, pagar água, a luz, a menina que faz a limpeza aqui, o aluguel, que a casa não é nossa. Então, a gente também conta com a ajuda de todos. E esse tipo de movimento que nós fazemos, ele é muito bom. Tem o bazar, que a gente também movimenta bom, é uma condição boa financeira que entra para nós, né? Então, que nós temos que manter isso. Porque a gente sabe que uma casa espírita mal administrada, ela não tem vida própria. Ela, infelizmente, fecha. Porque não é só da parte espiritual. Tem que haver o quê? O equilíbrio financeiro e espiritual. Ninguém aqui, né, nós todos trabalhamos voluntariamente. Ninguém tira um centavo de ninguém. Muito pelo contrário, a gente até põe. Mas é através dessas ações que nós nos mantemos em ordem para receber quem quer que seja em nossa casa.
Isso aqui é público, é nosso, né? Não é de ninguém. Então, participe no dia 5 de agosto. A gente está preparando com muito carinho esse bingo, né? Tem uma parte daqui que já nós colocamos à vista e tem outras que não cabe mais, estamos colocando aqui ao lado, mas eu tenho certeza que será uma tarde muito gostosa. Nós iniciaremos às 14 em ponto, porque né, e pretendemos fechar até às 18 horas. É o que nós conseguimos lá. Então, das 14 às 18. Serão 4 horas. E vamos tentar ver se a gente consegue, né, fazer todas as rodadas que a gente está planejando fazer. Tá? Então, os convites já estão à venda ali. Nós preparamos com antecedência, montamos 10 cartelas, né? E nessas 10 nós vamos cobrar R$35. Quem comprar essas 10, esse pacote. No dia vai ser outro preço, tá? No dia, se alguém, né, vai ser rodada por rodada, vai ter outro valor, tá bom? Mas quem puder já nos ajudar, muito obrigado. E vamos lá então, pessoal. Vamos para o que interessa agora, de mais importante. Somos nós, nossa ajuda espiritual. E não esqueça do Evangelho no Lar. Eu não vou, já passei o meu tempo. Então, para quem está chegando, se já viu falar do Evangelho no Lar, nunca deixe de ter essa prática dentro do nosso lar. Ela é importante. É uma continuação da casa espírita. Tá certo? Então vamos lá. Vamos relaxando o nosso corpo físico, buscando uma posição bem confortável nas nossas cadeiras, descruzando os braços, as pernas, vamos estar receptivos para que esses irmãos de luz possam estar do nosso lado, possam nos ouvir e possam levar as nossas súplicas até o nosso Pai. Então, fazendo um colóquio amoroso com Jesus nesse instante, de agradecimento pela oportunidade bendita de nós estarmos hoje aqui nesta casa, onde nós estaremos aprendendo, estaremos evoluindo, estaremos nos fortalecendo para que possamos alcançar os nossos objetivos. E, como já foi dito, nesse instante é um momento muito, muito nosso, muito particular de cada um de nós. Que nós possamos elevar o pensamento ao Pai e pedir aquilo que mais precisamos, como um bom emprego, saúde, a minha paz pessoal, o equilíbrio na minha família, enfim. Eu posso nesse instante pedir ao Pai, pois através desses mentores que se posicionam nesse instante, isso será levado para que cada um possa alcançar os seus objetivos. Eu aproveito para fazermos uma vibração também por aqueles que estão em casa, que estão ouvindo através deste momento, que também possa chegar até eles estas energias, este bálsamo de luz para fortalecer, para que eles possam da mesma forma receber aquilo que estamos aqui recebendo nesse instante. Vibrarmos por aqueles que não puderam estar presentes, um parente, um filho, alguém que não pôde vir a esta reunião, que nós possamos direcionar a estas criaturas o nosso pensamento de amor. Esta corrente que nós estamos fazendo possa se estender até eles. Estender aos hospitais, às creches, aos asilos, aos andarilhos, às prisões. Que nosso pensamento, a nossa luz possa alcançar o nosso vizinho lá de casa, da direita, da esquerda, dos fundos, da frente. Que a luz esteja presente na minha rua, onde eu moro, no bairro, na minha cidade, no meu país. Que esse momento possa alcançar aonde o meu pensamento deseja. E por que não vibrarmos pelo nosso planeta para momentos mais felizes, que nós possamos habitá-lo de forma mais inteligente. E assim, com muito carinho, nos colocamos perante Jesus nesse instante e a Ele vamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome,
Venha a nós, vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom. Que possamos continuar nesta sintonia do bem, do amor, na sintonia do aprendizado, onde o nosso companheiro ele vai fazer, né, sua palestra, e que ela possa nos ser muito útil, né, hoje, amanhã, semana, a cada instante das nossas vidas. Uma boa palestra para todos nós. Boa palestra, senhor. Senhor Édio. Tá bom? Tudo? Graças a Deus. Seja bem-vindo. Boa noite, gente. Boa noite. Prazer em estar nessa casa que nos recebe com tanto amor, por mais uma vez. E o Aidar já disse o tema da noite, né? Super fácil, não é? A fé e a caridade. É a base da nossa doutrina. É o amor. No Evangelho tem uma passagem que uma mãe chega a Jesus e diz que o filho é lunático, que cai no fogo, cai na água, e pede para ele ajudá-la a tirar o demônio do corpo desse ser. E ela diz a ele assim, mais ou menos: eu tenho fé, mas faça com que aumente a minha fé. Será que nós temos fé mesmo? Ou nós achamos que temos fé? Muitas vezes nós somos chamados ao testemunho e naquele momento a gente diz: poxa, perdi minha fé. A minha fé está abalada. Ou eu não tinha. Ou era tão pequena que o primeiro problema maior que eu tenho, ao vivenciar esse problema, eu digo que minha fé ficou abalada. Fé, amor, é algo que a gente precisa regar todo dia. É que nem uma flor muito delicada, senão ela murcha, senão ela morre. E a fé é algo que nós não devemos, nós podemos tudo, nem tudo nos convém, né? Mas é algo que nós não devemos perder, é a fé. Porque enquanto a gente tiver fé e esperança, a gente continua. Isso quem diz está no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Quem diz é um espírito protetor em Cracóvia, 1861. Tão antigo, né? 1861 e tão atual, né? Aqui ele começa dizendo assim: eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. E continua dizendo: deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. E é verdade. A gente vê algumas pessoas praticando a caridade, pessoas sem religião, pessoas que se dizem ateus. Isso não quer dizer que são má pessoas. Tem muito ateu que é muito mais humano, às vezes, de uma pessoa que está na igreja todo dia, que dá aquilo que lhe faz falta. A gente cooperar com a cesta básica é uma caridade, é uma baita caridade, principalmente quando a pessoa está com fome. Sexta-feira passada eu levei um susto, literalmente dizendo.
A gente faz um trabalho com moradores de rua e fazia anos que eu não vinha aqui no Rude Ramos. Eu, quando participo, vou mais em São Bernardo. E ao sair de casa, eu fui para a equipe, peguei a Anchieta, a pessoa falou, ué, você vai? Você não entrou para São Bernardo? Eu falei, não sei, eu vou, acho que eu vou no Rude. Claro que não era eu. O trabalho não é nosso, não é eu que decido, né? A espiritualidade manda a gente ir, a gente nem percebe. E aí entramos numa rua, Lauro Gomes, divisa de São Bernardo com Santo André. Gente, eu fiquei assim, surpreso no sentido ruim. O trabalho não demorou 15 minutos. Eu vou amar o dia que a gente for para a rua e voltar com tudo, porque não tem para quem doar. Ou que demore 5 horas para distribuir, não 15 minutos. Um participante falou, nossa, hoje foi bom, né? Foi rápido, hoje foi péssimo. Tem muita gente precisando. Então, crianças, mulheres, homens, cachorrinhos, muita gente. E eu fiquei muito preocupado porque ainda tem pessoas que dizem, isso que vocês fazem é uma baita caridade. Não. Quando a gente aprende um pouquinho mais sobre a doutrina, sobre o que é caridade, isso é uma obrigação moral. Eu tenho a obrigação moral de fazer. Eu considero uma caridade, nesse trabalho específico, nesse trabalho que a casa vai fazer sobre o bingo, a doação do nosso tempo. Isso às vezes faz falta para a gente. Muitas vezes faz muita falta. Vir e comprar uma quantidade de cartelinhas, como o Aidar falou, acho que são 10 que ele falou, um bloquinho, pode fazer falta? Mais ou menos. Eu vou desembolsar um valor, vou até me divertir um momento, mas o que me faz mais falta, às vezes, é aquele tempo que eu vou disponibilizar para aquela causa. Isso é uma caridade muito grande. A Aidar fez um comentário, se seus olhos fossem bons. Então, tem um livro do Carlos Antônio Bacelli, eu acho que é do irmão José, não tenho certeza, e que tem esse título, Se Seus Olhos Fossem Bons. E ele conclui, é um livro pequeno, e ele conclui dizendo, se seus olhos fossem bons, seu corpo seria só luz. E é verdade, porque onde eu vejo um mal muito grande, aos olhos de Deus, existe um bem que eu não consigo ver. Quando a gente passa por uma dificuldade maior, é difícil? Ou se é? É difícil só para mim ou para você? É difícil para nós, para todos nós. Até que se fosse fácil também não teria graça. A gente não ia aprender nada. A dificuldade só tem um valor, não quando ela é difícil para a gente passar, mas quando a gente apreende aquele ensinamento e aplica na gente, não queira aplicar no outro. Aí ela tem um valor maior. E isso não é um privilégio de nós que estamos tentando ser espíritas, né? Eu digo tentando porque eu não me considero espírita ainda. A gente tenta todo dia e cada dia a gente tem uma surpresa com a gente mesmo. Nossa, eu ainda penso assim? É preconceito. Mas muitas vezes nós temos. A Aidar não falou numa passagem que às vezes ele está pensando alguma coisa e peraí, não é por aí. Tem que mudar o pensamento. Porque o nosso pensamento, nós não somos esses corpos, eu já disse isso aqui. Nós somos só energia. Eu sou uma energia, essa pessoa que está à minha frente é uma outra energia e o universo é uma energia maior. Quando essa energia que está hoje como hélio direciona uma energia boa ou ruim
para outra pessoa vai atingi-la ou vai favorecê-la, porém ela vai retornar para mim. É uma lei física, é a lei do retorno, não tem jeito. Então, sempre que a gente pensar um pouquinho, é bom que a gente deseje o bem, que a gente faça o bem, que isso volta para a gente numa potencialidade muito maior. E fazer o bem e fazer o mal, a diferença é tão pequena e o resultado é tão grande de retorno para a gente, que quando a gente conhece um pouquinho só, e eu conheço muito pouco, é melhor fazer o bem. Todo o bem que a gente faz nunca é perdido. Essas palavras não são minhas, as palavras são de uma pessoa muito querida que a gente conheceu. Tudo que a gente faz de bem, por menor que seja, salvei uma formiga de morrer afogada. Ah, mas é uma formiga. Ela respira? Tudo que respira tem a mão de Deus. Então, é um ser de Deus. Deus não cria nada à toa. Deus não faz nada que não tenha sentido. Que não tenha sentido. Então, muitas vezes nós achamos que temos fé, mas precisamos sim desenvolver essa fé um pouquinho mais. Uma vez, eu encontrei uma senhora, nada contra nenhuma religião, evangélica. E a gente sabe que uma pessoa evangélica tem um problema maior de vir a um centro espírita, até por preconceito meu mesmo, né? Meu evangélico, meu ser humano. E estava lá na casinha da prece, em Uberaba, Chico Xavier, e essa senhora, por acaso, veio falar comigo. Tanta gente que ela veio falar comigo. Que ela estava lá tentando uma mensagem de um filho, até eu não conhecia a mulher, sabia nada dela, tentando uma mensagem de um filho, e se ela podia deixar o papelzinho para que eu entregasse, era o Celso de Almeida Afonso, que estava psicografando na casinha da prece, que eu entregasse para o Celso. Eu falei, então, minha senhora, é a primeira vez que a senhora está vindo? Não é assim que funciona. Como não? Eu não é só entregar o papelzinho para ele, para o médium, e o médium vai me produzir uma mensagem do meu filho? Foi mais ou menos, só que não. Falei, quem tem uma sintonia com o teu ente querido? No caso dela, um filho. É você. Você conhece teu filho. Ele não está mais aqui, está na espiritualidade. Mas eu tenho uma sintonia com esse meu ente querido. Eu vou conversar um pouquinho com o médium, 1 minuto, dar o meu papelzinho com os dados principais para ele, e ele vai tentar criar uma sintonia com o meu ente querido, que nem sabe quem é. A dificuldade do médium é muito maior do que a minha. Eu teria uma facilidade muito maior, se eu tivesse um conhecimento maior, em receber essa mensagem eu mesmo. Mas se eu receber uma mensagem do meu ente querido, vem as dúvidas, né? Ah, será que é verdade? Será que não é coisa da minha cabeça? A gente é assim, né? A gente é meio São Tomé. Aí eu expliquei para ela, sabe o que acontece, senhor? Eu falei, não, eu sou evangélica. Até eu falei, e aí? Então, se o meu pastor souber que eu estou num centro espírita, ela era evangélica, morando em Uberaba, estou num centro espírita, fatalmente eu não posso mais ir na igreja. Eu, como assim? As perguntas como assim são minhas, ignorante no sentido de conhecer. Então, eu não conseguia, como não pode, né? Aí ela me explicou, em algumas palavras. Eu falei, olha, se a senhora quiser, eu entrego o papel, mas não tem muita validade. Porque se ele me fizer alguma pergunta, e às vezes se faz, quem pode responder é a senhora, não eu. Né? Eu não conheço. Mas ela insistiu, deixou o papelzinho, eu entreguei para o Celso, expliquei para ele a história. Celso, ele falou, nem precisa, Hélio. Eu já conheço muito bem teu filho. Eu falei, não, mas não é minha.
E expliquei para ele, ele falou, você sabe que é praticamente impossível, né? Eu falei, então, pois é. Só que não. A pessoa que pediu, a necessidade dela é tão grande, expliquei a crença dela no momento. Ele falou, vamos orar e vamos tentar. Não veio. Quando estava terminando, a senhora chegou e veio falar comigo. Você entregou o papel a ele? Falei, entreguei. Você acha que vem? Falei, então, ele vai começar a ler. Vamos aguardar um pouquinho? Não, você acha que vem? Eu falei, então, eu não tenho uma bola de cristal para te dizer sim ou não. Eu acho que desde que você entregou o papel, existe uma possibilidade. Eu diria um pouquinho mais remota, porque ele fez algumas perguntas e fez mesmo, mas eu não sabia responder. Você, mãe, com certeza saberia responder com mais clareza. Bom, terminou, ele leu todo, veio um recadinho. Foi o filho dela? Não sei. Foi um espírito protetor? Foi um mentor que estava junto? Não sei. Essa mulher saiu de lá tão feliz, que valeu tudo. Vieram 3, 4 linhas. Ele leu, porque essas mensagens são muito difíceis de entender. Ele grava, na época era uma fita cassete, né? Gravou uma fita cassete e deu a mensagem, a fita para ela. Tinha umas 3, 4 linhas em letras normais. Mas a mãe saiu dali assim, porque o pastor tinha dito para ela, o filho dela havia se matado. E o pastor disse para ela, veja se isso é caridade, está dentro do tema. Não precisa vir nem na igreja mais. Teu filho não tem mais jeito. Ele não tem salvação. Mesmo que eu acredite que isso seja verdade. Jamais eu poderia falar com uma mãe que está vivenciando isso. Deveria pelo menos ser fraterno, mas a pessoa falou. Então a senhora pode vir e orar por vocês. O seu filho esqueça, ele não tem mais salvação. Imagina o desespero dessa mãe. E nessas poucas palavras que veio, ele diz assim, mais ou menos, mãe, eu estou bem dentro do possível, diz que está bem, dentro do possível eu estou bem, e sendo amparado por fulano, ele citou um nome lá, não sei quem é, ela identificou o nome quem era? O pai dela, o avô do jovem, e ela saiu de lá toda ferida, ela falou, estou pensando o que eu faço. Eu queria uma opinião sua. Volto à igreja ou venho ao centro espírita? Eu falei, faça aquilo que for melhor para a senhora. Todas as religiões são boas. Religião é coisa de homem, não é coisa de Deus. Religiosidade que é coisa de Deus. Todas nos levam a Deus por caminhos diferentes. Qual a melhor religião que tem? Aquela que eu me sinta bem, aquela que me faz ser um Hélio melhor. Ela chamava Maria Madalena. Nossa, sei como eu lembrei. Aquela que faz uma Maria Madalena ser um pouquinho melhor. Essa é a melhor religião que tem. Ela me deu um abraço e foi embora. Nunca mais vi a mulher. Ela continuou sendo evangélica, virou católica, virou espírita. Problema dela. Sem ser mal educado, já até sendo, é um problema dela. Mas ela refletiu. Uma pessoa que diz isso para uma mãe, que nesse caso perdeu um filho de uma forma muito dramática, ela não é caridosa nem com ela mesma. Como eu posso dizer para alguém que está vivenciando um momento tão difícil, usar palavras tão duras? Né? Eu não consigo entender. Mas é um problema dele. Então a caridade é algo que nós vamos escutar, como o Aidar disse, quantas vezes, quantas forem necessárias, até que um dia a gente aprenda a ser caridoso. É a mesma coisa de perdoar e desculpar. Nós somos tão
pequenos ainda, que se a gente tem um problema, a gente desculpa 1000 vezes, não é? Eu até peço desculpa para a pessoa. Briguei com você, mas eu peço desculpa. Mas eu não posso pedir desculpa. É só pegar um dicionário e ir lá. O que quer dizer desculpa? Quer dizer tirar a culpa. Se nós dois, eu e essa senhora, brigamos, nem a conheço, brigamos, e nessa briga ela ou eu temos a culpa, é problema dela ou meu, com Deus. Deus pode tirar essa culpa. Então a desculpa é algo que eu não posso dar, mas eu peço e dou desculpa 1000 vezes ao dia. Agora, perdoar, eu posso fazer isso a todo instante. Vai fazer bem para mim e para o outro. Mas perdoar, talvez como a gente foi educado, nos parece muitas vezes que a gente, é uma fraqueza. Eu vou perdoar ela, hoje eu estou catando ela, né, coitada. Vou perdoá-la. Ela me fez tanto mal, ela judiou tanto de mim, agora eu vou perdoá-la. Dá a impressão de que eu sou muito pequeno, eu sou muito bonzinho, eu estou deixando passar em branco. Não. Perdoar é o que eu posso fazer. Eu não esqueço, eu não tenho problema mental ainda, mas eu posso perdoá-la. E Jesus pediu para a gente perdoar. É difícil, mas não é impossível. É um treino. Começa se perdoando hoje, vai perdoando amanhã. Eu fiz um evangelho outro dia, numa casa, onde eu fui intuído a dizer mais ou menos assim. A gente pergunta para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? E ele diz no evangelho, 70 vezes 7. Ele quer dizer infinitamente. Mas vamos pegar 70 vezes 7 mesmo, 490 vezes. Aí então eu vou perdoar 490 vezes a minha irmã aqui. Né? Aí hoje, na hora de fazer minhas orações, eu pego o nome dela e perdoo, peço perdão para ela. Amanhã também. Depois da 20ª vez, eu não aguento mais pedir perdão para ela. Quando já perdoei? Porque se tornou uma rotina. É algo tão pequenininho que se a gente fizer todos os dias, se torna algo muito forte. Perdoar não é impossível. Jesus nunca nos pediu nada impossível. Deus, Ele é tão bom, tão justo, tão generoso, que a gente perdoando ou não, Ele continua nos amando do mesmo jeito. E o maior problema nosso é que Deus está sempre comigo. E eu sou cabeção. Hein? Vocês eu não sei, mas eu sou muito cabeção. Deus está comigo o tempo todo, todos os segundos da minha existência, desde que eu nasci, e até um dia que eu estiver na espiritualidade, retornar, Ele vai estar sempre comigo. Mas o problema maior é que a maioria das vezes eu não estou com Ele. Eu só lembro de Deus, de Jesus, na hora das minhas dificuldades. Aí eu não acredito em Deus, sou ateu. Meu caso no passado, eu era ateu. Não acredito em Deus. Primeiro problema mais sério, mais forte, eu brigo com quem? Com Deus. Uai, você não acredita, como você vai brigar com Ele? Então, a gente é assim. Só que Deus nos ama infinitamente. Por isso que eu falo, e às vezes eu sei que eu crio problemas. Quando eu falo que eu crio problemas, é para mim mesmo, né? Numa palestra, numa psicografia em Araxá, com Emmanuel, não com Emmanuel do Chico, Emmanuel que é sobrinho do Eurípides Barçanufo. Tinha umas 500 pessoas, e a palestra era perdão, e eu fiz a pergunta, Deus perdoa? Foi unânime, todo mundo sim. Falei, nossa, então Deus julga. Quando eu erro, Ele me julga. Não, Deus não julga. Uai, então como Ele pode me perdoar? Ele não me julgou. Aí deu uma polêmica muito grande quando eu disse que Deus não perdoa jamais. Eu expliquei por quê. Algumas pessoas entenderam de imediato.
Outras ficaram me esperando, eu pensei que fossem me pegar, né? Mas não era assim. Para tentar entender o porquê. E eu disse o seguinte: Deus não nos perdoa jamais. Tira o cavalinho da chuva, gente. Ele é tão bom, tão justo, tão generoso, que quando eu erro, o que ele faz comigo? Ele me dá outra oportunidade. Como eu, Hélio, sou um cabeção muito grande, eu erro de novo. E ele não me julga, ele me dá outra oportunidade. Quando não tem mais como dar oportunidade nessa existência, como Hélio, ele me dá uma outra encarnação. Ele me julgou um dia culpado? Nunca. Ele é um pai amoroso. Por que que ele vai me perdoar, então? Não tem o porquê ele me perdoar. Ele me incentiva a ser um pouco melhor do que ontem e a me melhorar. Porém, quando nós nascemos, Deus nos deu um atributo chamado consciência. E essa consciência, ela vai se ampliando, vai se dilatando. E conforme a gente vai adquirindo conhecimentos e aplicando na gente mesmo, essa consciência aumenta um pouquinho. E quando ela aumenta, ela desperta. E ela me cobra. É Deus que me cobra? Não. É minha consciência. Um atributo que Ele nos deu que me julga. Ela me julga. Quantas vezes nós não colocamos a cabeça no travesseiro e não dormimos? Mas mesmo assim não peço perdão. Ô cabeção. É de bom, eu não tenho que pedir. Eu sempre digo, quando alguém passa comigo numa sala fraterna, numa casa que eu trabalho, e a pessoa diz sobre perdão, eu sempre digo: você não tem que perdoar. Como não tenho? Todo mundo diz que eu tenho que perdoar. Então, pensa assim, quando alguém me diz, você tem que perdoar, é uma imposição, você é obrigado a. E tudo que a gente é um pouco rebelde, hein? Tudo que é obrigado, eu tenho que fazer evangelho no lar. Não, não tenho que fazer evangelho no lar. Quando me explicam, isso que me explicou foi Chico Xavier, do evangelho no lar. Quando me explicam e eu entendo o porquê, se torna mais fácil. Eu sou um ser pensante. Eu não tenho que perdoar. Mas, sabendo, tendo a consciência que o perdão é uma caridade e vai fazer bem para mim, primeiro que perdoo, depois para quem está sendo perdoado, se aceitar o perdão, eu que decido se eu perdoo ou não. Se eu não perdoo, eu vou deixar essa mágoa no meu coração, que amanhã se transforma num câncer, um monte de problemas de saúde. Para quê? Né? Porque eu quero. Então, eu gosto de sofrer. Deus nos criou para sermos felizes. Nós não vamos ser felizes 100% do nosso tempo num mundo como a Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações, em regeneração, mas não está regenerado. Então, as provas e expiações são muito grandes. Mas eu poderia ser mais feliz. Eu disse que eu não tenho que fazer evangelho no lar, não tenho mesmo. Mas seria bom que eu fizesse. Como eu penso, eu vou decidir. Eu passo numa casa, gente, faz evangelho no lar. Você tem que fazer evangelho no lar. Por que eu tenho que fazer? Porque quando eu faço evangelho no lar, eu escolho um dia, um horário, né? E muitas vezes a gente fala assim: eu vou fazer evangelho no lar e vou convidar essa pessoa que reside comigo. E ela vai dizer não. Fatalmente é isso. Eu vou convidar, uma vez só, nunca mais. E eu continuo fazendo o evangelho. No dia que eu escolhi, no dia que eu posso, no horário que eu posso. Por que tudo isso? Porque para fazer o evangelho no lar, sozinho, Jesus disse: onde tiver 2 ou mais pessoas, eu estarei. Eu estou sozinho, muita gente diz: não vou fazer. É desculpa. Eu estou sozinho, estou eu. Estou o meu mentor.
Estou o mentor do meu lar. Nós estamos em 3 pessoas para estar sozinho, no mínimo. Eu não escolhi um dia, segunda, terça, quinta, não importa. Não escolhi um horário. Para quê? Nesse dia e horário que eu escolhi, a espiritualidade designa uma equipe de benfeitores para estar no meu lar. E essa equipe tem 10 a 12 benfeitores que vão estar ali, promovendo a higienização do meu lar, retirando dali mágoas, ressentimentos, miasmas, e nosso lar vai ficando totalmente higienizado com a presença dos divinos mensageiros de Jesus. Como eu sou uma mente pensante, não muito, mas ainda sou, eu decido agora, eu vou fazer, eu devo fazer ou não? Mas quando alguém nos impõe alguma coisa, você tem que fazer, é mais difícil. A gente é rebelde por natureza. Então, o primeiro pensamento nosso, além de outras, um monte de influências que a gente tem, espiritualmente falando, é dizer, não vou fazer. A gente já sabe que é difícil fazer porque a gente tem muitas influências para não fazer. Vou citar só uma delas. Por que que muitas vezes eu marco de vir à casa espírita e não consigo? Vocês vêm numa boa. A maioria não. Eu marco de fazer um evangelho no lar de começo essa semana, e não começo de jeito nenhum. Porque existe o Hélio e minha turminha espiritual. Qual que é seu nome? Catarina. Então, eu que peguei a Catarina para Cristo hoje, existe a Catarina e a turma espiritual da Catarina. Quando nós resolvemos fazer o evangelho no lar, que é o melhor que a gente pode fazer, vai nos melhorar e melhorar o nosso lar e todos que ali residem. Essa turma espiritual do Hélio, da Catarina, não quer. Vocês não têm a mínima ideia da dificuldade que eles têm em arrumar outro Hélio, em arrumar outra Catarina. Então eles criam artimanhas. Isso é muito sutil, né? Para que a gente desista de fazer. Esqueci o dia, semana que vem esqueci o horário, na outra semana chega uma visita, toco o telefone, tem 1000 desculpas. Mas a opção de fazer é minha oportunidade no corpo de carne. Minha turma que me desculpe, e é assim. Quer continuar comigo? Pode continuar. Mas quem manda sou eu. A oportunidade no corpo de carne hoje é minha e não de vocês. Então pense um pouquinho nessa caridade conosco mesmo primeiro, para podermos assim aumentar um pouquinho mais a nossa fé. Que Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Graças a Deus. Posso te fazer uma pergunta? Pode, Catarina. Agora eu sei. É muito importante. E quando a gente não está em casa? Igual eu, minha filha mora em Minas. Às vezes eu tenho que ir para lá com as crianças. Trindom, hein, Minas? E aí, como é que faz? Eu fazendo aí a mesma coisa, como é que faz? Então, essa pergunta é interessantíssima. Porque aí tem meu horário marcado aqui em casa. Aí a Catarina vai mudar, ela não vai mais para Minas, ela vai passar um mês nos Estados Unidos. Sei lá, vai melhor não, né? Mas vai lá, tá bom. E aí ela vai ficar um mês sem fazer? Porque o evangelho pode ir comigo. Chega no dia, eu faço evangelho, hoje é segunda-feira, eu faço evangelho hoje às 9 horas. Tá bom. Casualmente eu faço hoje, mas é às 11. Quando chega no dia, no horário que você faz na tua casa, você abre, faz tudo que você faz na tua casa. Faz a prece, abre o evangelho para fazer o evangelho no lar, comunica a espiritualidade, porque aquela equipe vai estar no teu lar promovendo a higienização. Comunica a ela dizendo, hoje por motivos óbvios não estarei em casa durante tantos dias. Pode fazer isso até na hora da saída de casa. Vou fazer o evangelho no lar em Minas, na casa da minha filha, todos os dias. Mas minha filha, ela comunga outra fé e não gosta. Uai, mas você pode sair no jardim e fazer, você pode falar com Deus aonde você quiser. Pode ser até no banheiro falar com Deus. Ele vai estar comigo.
Então a gente pode fazer o evangelho no lar em qualquer lugar que a gente estiver. Até dentro do carro, se estiver no horário ou estiver dentro do carro, na viagem. Muito importante essa Mentalize o nosso lar e faça. Porque essa equipe que a gente combina com eles de fazer a higienização vão estar no meu lar no dia e horário marcado. Aí nunca mais eu faço. Ele vai uma, vai duas, vai três e deixa de ir. Tá bom? Eu dei para o senhor que eu não comecei ainda, porque eu faço sozinha, né? Eu não tenho ninguém, porque eu moro sozinha. Meu marido morreu em novembro. Aí, de vez em quando, eu vou com minha filha, que ela precisa de mim, entendeu? Aí eu não comecei fazendo, eu pensei que não tivesse Pode como fazer eu fazer na sozinha. casa da minha filha. Pode fazer sozinha, que a senhora não está sozinha. E quando for viajar, fique tranquila e Só faça o levar o evangelho no local. Ah, esqueci o evangelho. Qualquer banca de jornal tem evangelho. Nem sei se tem banca de jornal. Muito obrigado pela resposta. Fazer? Fazer? Faço. Obrigado pela resposta. Tá bom. Imagina. Desculpa Se eu puder responder. interrompi. Imagina. Interrompi. Eu acho que é uma dúvida de muita gente. Às vezes muita gente pensa, olha, Então vamos cerrando os nossos olhos, mentalizando Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade bendita de estarmos todos unidos mais uma noite em Seu nome. Mestre Jesus, nesse instante, percebemos que do alto dessa casa jorra uma quantidade imensa de fluidos de amor, de paz, de saúde, que vão pairando sobre os nossos coronários, adentrando o nosso corpo físico e, através da corrente sanguínea, vão sendo levados aos demais órgãos, renovando assim a nossa saúde, de acordo com as nossas necessidades e os nossos merecimentos. E nesse instante em que médicos e enfermeiros vão se aproximando de nós, vamos mentalizando aqueles órgãos mais necessitados, os problemas que mais nos afligem, rogando a Deus, nosso Pai, pela nossa saúde e que possamos ser fortalecidos em nossa fé. E agora, em companhia desses trabalhadores amigos, vamos até os nossos lares e vamos adentrando a nossa casa pela porta principal, percebendo que essa equipe vai promovendo a higienização da nossa casa, retirando dali mágoas, ressentimentos, miasmas, e o nosso lar vai ficando totalmente higienizado com a presença dos divinos mensageiros de Jesus. Vamos mentalizar todos os nossos familiares envoltos na luz de Jesus, principalmente aquele familiar que temos uma dificuldade maior de relacionamento. Se eu não consiga, Mestre Jesus, amá-lo nessa encarnação, que eu possa conviver com ele com muito respeito. E aquele irmão que nós temos preso àquele tipo de vício que você, Mestre Jesus, conhece tão bem. Proteja-o, ampare-o, para que ele possa sair vitorioso dele mesmo. E de retorno aqui à nossa casa de oração, vamos, buscando nas mãos de Jesus o remédio que vai sendo colocado em todas as águas existentes nessa casa. As águas que trouxemos e vamos levar para os nossos lares, as águas que vão ser utilizadas nas nossas assistências espirituais, colocando aí o remédio necessário a cada um de nós, Senhor, e que ao tomá-la possamos nos renovar através do Teu amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Jesus, de todos os males.
agora e para sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão, gente. Muito obrigada, viu? Boa noite.